Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início então à audição da senhora Secretária de Estado da Energia e do Clima sobre, e abro aspas, atrasos e inércias no combate à pobreza energética, fechando aspas, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Como sabem, temos duas rondas. Temos uma apresentação inicial por parte do Grupo Parlamentar do PSD, que imagino seja feita pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, e depois a senhora Secretária de Estado tem 10 minutos, havendo uma primeira ronda em que os juros parlamentares têm 4 minutos e os deputados únicos têm 2 minutos, uma resposta global por parte da senhora Secretária de Estado e uma segunda ronda de intervenções, caso os grupos parlamentares vejam pertinentes. Mas, como a hora já vai tarde e a hora do almoço vai também tomando conta das nossas mentes, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho para fazer esta brevíssima apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado de Energia, também todos os partidos que viabilizaram este debate sobre uma manifesta falha do Governo nos últimos anos. Ainda ontem a Zero apresentava 300 e poucos testemunhos de pobreza energética em Portugal e quando ainda se tenta sensibilizar o Governo para esta matéria, está tudo dito, portanto, é porque está tudo por resolver. Os números são da estratégia do Governo e, portanto, são 1,7 milhões de portugueses que não aquecem a casa adequadamente, 2,4 milhões que vivem em habitações com umidade, elementos podres, infiltrações. Estes que caracterizam, no fundo, a pobreza moderada, a pobreza energética moderada, sendo que depois existem os 660 ou 740 mil que são a pobreza extrema e que são aqueles que morrem de frio no inverno. São dados atuais, mas são atuais há muito tempo, como a senhora Secretária sabe, e quem espera muito tempo às vezes resolve tarde demais. E, no fundo, nós temos entrado neste modelo em que todos os verões o PSD avisa ao Governo de que é preciso agir e o Governo desperdiça inverno atrás de inverno e as notícias inverno atrás de inverno são sempre das piores. Tivemos isto em consulta pública, esta estratégia em consulta pública em 2021, terminou agora a nova consulta pública. No fundo, o que queremos é discutir com a Sra. Secretária de Estado, não ignorando o atraso, mas enfim, pondo de lado o atraso, queremos discutir a estratégia. É por isso que apresentámos este requerimento à Comissão, para que, de facto, o Governo possa dizer o que é que muda radicalmente, porque algo tem que mudar radicalmente, tem que se fazer alguma coisa, e em que é que isso se materializa, no fundo, em que políticas públicas, em que programas é que nós poderemos esperar finalmente ver a ação do Governo no combate à pobreza energética em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela brevíssima apresentação. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para a sua intervenção inicial, até 10 minutos. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A premência do combate à pobreza energética é inegável e sei que é um objetivo que partilhamos nesta sala e fora dela. Esta premência é particularmente relevante num contexto em que, enquanto nos erguíamos da maior crise sanitária global do nosso tempo, fomos agora fortemente impactados por uma alteração de circunstâncias geopolíticas, alteração essa que foi catalisadora de uma crise energética que ainda perdura. Este contexto não se coadunou com inércia, muito pelo contrário. Exigiu medidas imediatas e abrangentes, quer a nível nacional, quer a nível europeu, para salvaguardar a atividade produtiva, a competitividade do nosso tecido empresarial e também para proteger as famílias, em particular as famílias mais vulneráveis. Foi assim, com as diferentes medidas que adotámos, de forma continuada, de forma segura, de forma constante e que visaram, por exemplo, mitigar o impacto da subida dos custos dos bens energéticos ou apoiar o rendimento das famílias beneficiárias da tarifa social de energia. A criação de uma estratégia de longo prazo de combate à pobreza energética demonstra o compromisso inequívoco do Governo com respostas estruturais, respostas coerentes que complementam a ação de curto prazo. A natureza e a densidade dos contributos recebidos durante a primeira consulta pública, realizada entre 15 de abril e 17 de maio de 2021, motivou uma reflexão aprofundada no sentido da consolidação e da incorporação desses contributos.
Paralelamente à aprovação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, a 29 de dezembro de 2021, motivou depois o necessário alinhamento dos dois instrumentos de política pública, bem como uma renovada discussão durante o ano de 2022. Estes trabalhos culminaram no documento Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2022-2050, que esteve em discussão pública até ao passado dia 3 de março. Neste contexto, foi amplamente promovida a participação, tendo sido consultadas diretamente a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, o Conselho Nacional do Consumo, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos ou a Associação das Agências de Energia e Ambiente. A análise destes contributos recebidos e do relatório da consulta pública está a ser elaborada pela DGEG durante este mês de abril. Mas a mobilização da sociedade civil prossegue, como referiu o Sr. Deputado e muito bem, neste exercício que se quer que seja um exercício conjunto de desenho de respostas adequadas e ajustadas às necessidades das famílias mais vulneráveis. Ainda ontem recebi, por parte da Associação Zero, o relatório elaborado no âmbito da campanha Casa Quente para Toda a Gente, com testemunhos de 315 famílias de 118 concelhos, que são sempre um elemento muito relevante para o desenho das políticas públicas em curso. Deste caminho muito participado resultará uma estratégia certamente mais robusta e mais capaz de responder aos desafios da pobreza energética. O processo de aprovação em curso não impediu, no entanto, avanços muito significativos no combate à pobreza energética e na concretização de um conjunto de medidas que estão neste momento em vigor. E, portanto, eu agradeço, obviamente, os avisos do PSD, em particular do Sr. Deputado, mas julgo que nesta matéria o Governo é particularmente avisado. No âmbito do apoio a ações de eficiência energética, avançamos com a segunda fase do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, incluído no PRR, que tem uma dotação global de 135 milhões de euros. Apoiámos já mais de 70 mil famílias com pagamentos de 123 milhões de euros. Ontem mesmo abrimos um aviso dedicado à eficiência energética em condomínios com uma dotação de 12 milhões. Ainda no âmbito da eficiência energética, mas agora com foco nas famílias mais vulneráveis, criámos o Val Eficiência, com uma dotação de 160 milhões. Chegámos já a mais de 4.500 famílias para um apoio de 7 milhões e aqui sabemos muito bem que podemos e devemos fazer mais e fazer melhor e é nisso que estamos a trabalhar. Para assegurarmos uma transição energética inclusiva e alargarmos o alcance das soluções de autoconsumo, lançámos apoios ao autoconsumo coletivo, às comunidades de energia renovável, com uma dotação total de 30 milhões de euros destinados ao setor residencial, ao setor dos serviços e à administração pública central. Recebemos 185 candidaturas que estão agora em análise e que demonstram bem a pertinência e a relevância destes apoios. Em paralelo, prosseguimos com medidas estruturais de redução dos encargos com a energia das famílias mais vulneráveis e aqui falo em particular da tarifa social de eletricidade, que chega hoje a mais de 784 mil famílias, e a de gás, que chega a mais de 47 mil agregados, com descontos que superam os 30% na fatura. Sabemos muito bem que temos de continuar este trabalho. Estamos, por isso, a proceder a uma revisão profunda do Vale Eficiência, com base nos ensinamentos da primeira edição. Estamos a trabalhar com o Banco Europeu de Investimento no âmbito de um acordo de assistência técnica para o desenho de instrumentos financeiros para a criação de benefícios fiscais e para a adoção de modelos de investimento por terceiros que nos permitam continuar a responder às necessidades da classe média e, assim, reduzir os seus consumos e as suas faturas energéticas. Estamos a preparar novas linhas de apoio no quadro do RePower, o novo capítulo do PRR, que irão reforçar e complementar em 200 milhões de euros as linhas de apoio à eficiência energética atualmente existentes e será, na verdade, lançada uma consulta pública nos próximos dias. Estamos também a trabalhar na melhoria das fontes de informação, para fazer face à inadequabilidade da frequência dos dados, mas também para melhorar as métricas conhecidas, iremos criar o Observatório da Pobreza Energética no âmbito também do novo capítulo PRR associado ao RePowerEU. Este observatório pretende dar resposta ao desafio de identificação, de caracterização, de monitorização dos agregados familiares em situação de pobreza energética através da criação de um instrumento de inquérito anual em alinhamento com os objetivos e com os
dos indicadores previstos na estratégia. Este é um passo fundamental não apenas para informar o desenho das políticas, mas também para monitorizar e avaliar o seu impacto e assim ser possível produzir melhor política pública. Estamos bem conscientes do desafio e da necessidade de adaptar e melhorar as respostas num processo contínuo e num processo sustentado. A adequação e a introdução de novos mecanismos e instrumentos de política pública estarão em análise contínua e serão sempre concretizados em função dos resultados obtidos. O foco é e é apenas assegurar um combate eficaz à pobreza energética, melhorando assim a vida dos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS, para uma intervenção até 4 minutos. E agora sim vou ser muito estrito com os tempos, Srs. Deputados. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A tarifa social de eletricidade que o Governo do Partido Socialista introduziu conseguiu, de facto, fazer uma evolução enorme e mesmo assim poderá continuar a existir algum déficit, mas cerca de mais 500 mil pessoas foram abrangidas pela tarifa social e por uma medida de política pensada, dimensionada e executada pelo Partido Socialista. O momento que vivemos é um momento particularmente importante no que concerne do acesso aos recursos para a produção de energia, numa fase em que claramente a Europa se prepara ou se preparava para uma transição energética onde eliminava aquilo que era o consumo de gás natural e também os hidrocarbonetos e, de facto, o contexto em que o preço da energia se mantém hoje é absolutamente dramático e tenho a certeza absoluta que é uma das prioridades em que o Governo do Partido Socialista assenta grande parte da sua ação, não sendo esta uma das matérias que mais influência tem naquilo que é a criação de riqueza no país. O Plano de Recuperação e Resiliência demonstrou na sua programação que continha uma medida de eficiência energética em edifícios residenciais, que me parece que foi uma daquelas que, dentro dos 130, ou sensivelmente dos 130 milhões de euros, melhor taxa de execução teve, uma daquelas medidas de políticas que claramente visava também chegar a um público que é a classe média portuguesa, de uma importância absolutamente vital também para aquilo que é a criação de riqueza e numa daquela que pode ser as conclusões da intervenção do Grupo Parlamentar do PS, é precisamente perceber qual é a dimensão ou qual é a visão da Sra. Secretária de Estado em relação à forma como devemos continuar a aumentar, a criar dotação para um programa semelhante àquele que foi iniciado no arranque do Plano de Recuperação e Resiliência português. O Plano Nacional de Energia e Clima, e de facto aqui enaltecer, eu que não sou um homem que vivo exclusivamente na dimensão da estratégia, mas percebo que a estratégia é fundamental para perceber qual é o caminho que Portugal quer prosseguir em relação a esta matéria. O Plano Nacional de Energia e Clima já tem uma visão e, de facto, a consulta pública para o PNEC 2030 tem introduzido uma visão da sociedade e eu espero que o Governo acate estas recomendações e se adapte rapidamente àquilo que é a visão da população portuguesa e dos vários setores da economia portuguesa a um plano tão importante, mas dentro do plano introduz-se uma dimensão que é a Estratégia Nacional de Longo Prazo para a Pobreza Energética. É fundamental que esta estratégia consiga ser implementada e, de facto, continue a ter uma dimensão de tarifa ou de dimensão social, onde a tarifa social deva continuar a ser avaliada. A Sra. Secretária de Estado introduziu uma questão que me parece particularmente importante e que, de facto, consegue dar uma dimensão de objetividade em relação à forma como esta transição digital é importante e perceber de que forma somos capazes de ter dados em tempo real, no sentido de, dentro daquilo que são os fundos comunitários que temos disponíveis, seja o PT 2030 ou o Plano de Recuperação e Resiliência, podermos criar estas medidas de política de acordo com conclusões rápidas, e eu aqui salientava uma questão importante, que o Parlamento português deve introduzir esta dimensão, é a rapidez com que os dados chegam aos decisores políticos e depois conseguirmos introduzir prazos e bons avisos para que este dinheiro chegue rapidamente às famílias portuguesas. Há aqui uma dimensão importante, que é a forma como esta Estratégia Nacional
nacional de longo prazo se deve articular com estratégias locais. O papel dos municípios parece-me particularmente importante na forma como, às vezes, avisos nacionais que estão estabelecidos em POs nacionais devem ter uma dimensão regional e onde, de facto, Portugal possa conseguir introduzir uma dimensão que é a dimensão da avaliação da proximidade, tão presente no ADN dos municípios e, de facto, que o Governo consiga implementar estes avisos de uma forma absolutamente assertiva, no sentido de protegermos Portugal e os portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente, Sra. Secretária de Estado, eu temia que isto acontecesse, é que não temos novidades nenhumas. O Governo focou-se, e o Partido Socialista focou-se, em falar das medidas da crise, falar da tarifa social. A tarifa social existe desde 2010 e a pobreza energética continua. Portanto, é preciso mais do que focarem nas medidas que estiveram em face de crise e em medidas de preços que não foram estruturais. Até agora, foram PowerPoints e apresentações. Pede-se resolução para o problema e o Governo diz: estou a desenhar, estou a estudar. O problema mesmo nem é a estratégia. Nós concordamos com muito o que está na estratégia, concordamos com os eixos de ação da estratégia. É, aliás, um documento muito bom do ponto de vista diagnóstico e técnico. O problema é o horizonte temporal do Governo, que é tipo horizonte religioso, é quando Deus quiser. Quando Deus quiser a gente faz, ou faz. E veja que está até nas medidas, cito-lhe aqui algumas: criar e apoiar um ecossistema de inovação, avaliar a introdução de benefícios, avaliar a criação de mecanismos, avaliar a implementação de um agregador, avaliar e definir limites mínimos de serviços de energia, colaborar com os operadores de mercado. Isto é avaliar. Portanto, fica pobre porque não tem programas, não se materializa em nada. Há uma medida quantificada, a Sra. Secretária de Estado falou dela, da atribuição dos vales de eficiência, e a pergunta toda é quando? Porque depois temos aqui outra evidência. Nós propomos colaborar até com o Governo, propomos que as IPSS tenham um papel nisto, estão no terreno, conhecem o terreno, sabem onde está a pobreza energética. O Partido Socialista chumba. Nós propomos que as câmaras municipais tenham um papel nisto, que as empresas municipais que gerem bairros sociais, gerem bairros habitacionais, sejam mais sustentáveis. O Partido Socialista chumba. A proposta do Governo para gerir isto, para executar isto, é tudo o que tem o selo, tudo o que corre mal na sua Secretaria de Estado. E tudo o que corre mal na sua Secretaria de Estado tem o selo da DGEG. E, portanto, coloca a DGEG a gerir isto, coloca a ADN a gerir isto e temos mais do mesmo. Estratégias, PowerPoints e portais. Para portais, então, nunca falta dinheiro. Sinergia, Observatório da Energia, Poupa Energia, Consumidor Poupado, só falta o consumidor enganado.gov.pt para juntar isto tudo, porque para portais e para comunicação nunca falta. E depois o que diz sobre a grande resposta que poderia ter, e que de facto tentou ter, que é esta segunda fase do Edifícios Mais Sustentáveis, programa que nós já elogiámos, programa que teve interessados, teve execução, aliás foi vítima do seu sucesso, nós dissemos isso várias vezes. Anunciou a segunda fase, a segunda fase acabou há um ano, fechou em 2022, estamos à espera da próxima. Quer dizer isto um ano depois é muito curto. Eu temia que isto acontecesse e depois não percebo porque é que, enfim, podia emendar, podia dizer: olha, nós reprogramámos o PO-SEUR na época do Covid e tínhamos lá 40 milhões de euros, em vez de gastarmos em eficiência energética, fomos gastar em hidrogênio verde. Pronto, agora vamos emendar a mão, vamos tentar reprogramar aqui mais qualquer coisa para termos dinheiro para programas a sério. Mas não acontece, e se não acontecer, eu tenho pena que isto não seja só pobreza energética, que seja também pobreza estratégica e pobreza política, porque depois lemos a estratégia e a estratégia é sobre tarifas sociais que existem há muito tempo, a estratégia até cita as medidas do Ministério da Habitação, do primeiro direito, todas as medidas falhadas. Eu até lhe aconselhava a não se colar ao Ministério da Habitação nesta matéria, porque tudo que de facto mete casas e habitação neste Governo é mesmo para falhar. E, portanto, eu deixo-lhe novamente, com simpatia, a pergunta. O que é a estratégia do Governo em programas e quantas pessoas é que espera retirar da pobreza energética até ao final do ano ou até ao próximo inverno? Quantas pessoas vão sofrer menos? E quando é que faz? Porque isto de dizer que tem segundas fases que acabaram há um ano, enfim, para nós não serve muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Os números estão em cima da mesa. 2 milhões de portugueses afirmam passar frio em suas casas e é a própria estratégia nacional que o Governo publicou que o diz. Mais, importa sublinhar que 25% das mortes no inverno devem-se ao frio que as pessoas passam em suas casas, nomeadamente os idosos que estão particularmente expostos a esta questão. E, portanto, a primeira pergunta concreta, aliás, tem que ver com a questão da mitigação dos preços. O que é que o Governo está a fazer concretamente para mitigar os preços de energia, que nunca foram tão altos, e não é apenas o Chega que o afirma. Nós recebemos aqui há pouco tempo, na nossa comissão, uma comissão homóloga do Parlamento Alemão, que dizia que todos os países que estão a fechar as centrais a carvão e que estão a demonizar o consumo de combustíveis fósseis estão a pagar as faturas mais caras de sempre e, portanto, nunca pagámos faturas energéticas tão elevadas e as pessoas, acima de tudo, querem ter qualidade de vida e conseguirem se aquecer. Portanto, que respostas concretas estão a dar para mitigar o frio? Depois dizer que, do ponto de vista da comunicação, se calhar o seu Governo não está a conseguir ser muito eficiente. A Agência Nacional de Energia, a Agência de Energia de Lisboa publicou um estudo recente que dizia que 22% dos inquiridos não se sentem informados sobre os temas de energia e conforto térmico. Os números vão se agravando, 52% dos participantes desconhecem a existência de fundos relacionados com a eficiência energética nas habitações. Pior ainda, 94% desconhece a possibilidade de fazer renovação da sua habitação através de fundos. Portanto, alguma coisa está a falhar. E em vez de se investir numa comunicação mais concreta, o Governo anuncia agora que vai criar um observatório para a pobreza energética. O que é que a Sra. Ministra, o que é que a Sra. Secretária de Estado, aliás, quer observar mais? Temos inúmeras associações, a Sra. Secretária de Estado citou até a zero e as 300 casos que recebeu, que fazem chegar pareceres quase diariamente. E, portanto, os dados estão explanados nos documentos públicos. Vamos investir milhões de euros em observatórios. Pode concretizar quanto é que esperam adjudicar para mais um observatório para observar aquilo que já toda a gente observou e que já sabe que existe? É aí que estão as prioridades do Governo ou em solucionar verdadeiramente os problemas dos portugueses? E depois dizer também que o Sr. Ministro da Ação Climática anunciou que queria dinamizar o programa Vale Eficiência, reconhecendo o falhanço enorme que é este programa, que não tem conseguido chegar não tem conseguido sequer cumprir 12% dos objetivos a que se propôs. E, portanto, o Chega apresentou a 21 de março um projeto que pede, de facto, a dinamização deste programa e eu gostava de saber se estão disponíveis para aceitar estas medidas de forma muito concreta. Em primeiro lugar, gostaríamos de alargar o valor do vale para 2.500 euros, à semelhança do município de Braga, que tem estado a aplicar este valor. Depois, gostaríamos que a atribuição não fosse limitada a um vale, que pudessem existir mais vales. Gostávamos também de simplificar e clarificar os processos de candidatura para que a candidatura não fosse apresentada exclusivamente online. Estão disponíveis a trabalhar nesse sentido? Gostávamos também que os arrendatários pudessem, assegurando claramente os direitos dos senhorios, estar também disponíveis a participar neste programa e sabemos pelo menos que há vontade do Sr. Ministro, falta apenas concretizar. Depois achamos fundamental a criação de conselheiros e mediadores juntos dos municípios para que as pessoas possam ter um aconselhamento daquilo que são as melhores opções para as suas residências, uma vez que o desconhecimento está patente e o pude expor no início desta intervenção. Depois achamos que é fundamental haver uma monitorização das intervenções realizadas neste programa e é preciso reforçar a transparência porque estes programas não estão a ser muito transparentes e queremos mais dados. Não através de observatórios, pensamos que este Executivo já é tão grande que tem capacidade de ser mais transparente. E depois, gostaríamos também de reforçar a questão da disponibilidade do atendimento presencial, como eu já sublinhei anteriormente. O Chega apresentou a semana passada um projeto que foi chumbado que pretendia assegurar o atendimento presencial ao público para beneficiários de atendimento prioritário, nomeadamente os nossos idosos que estão mais vulneráveis à questão do inverno demográfico, como eu dizia, mesmo a concluir, Sr. Presidente, metade dos idosos nunca usou a internet. Somos o terceiro país da União Europeia onde esta faixa etária da população não tem acesso à internet. Por favor, de forma muito concreta, diga-me o que é que vai fazer para que os idosos possam ter acesso a estes programas e que possam, de uma vez por todas, deixar de morrer ao frio em Portugal. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Secretária de Estado. Não a vejo, mas espero que me esteja a ouvir. Como já aqui foi referido hoje, o diagnóstico é bastante preocupante. 17,4% da população não consegue manter a casa aquecida, 1.200
milhões, 1.200 não, 1.2 milhões de agregados, ou 3 milhões de pessoas a gastar mais de 10% dos seus rendimentos em energia, 2.5 milhões a viver em casas com problemas de infiltração ou umidade. E por isso, o diagnóstico é obviamente preocupante, obviamente que os problemas não são de fácil resolução e nós reconhecemos isso e também reconhecemos o esforço que tem sido feito em alguns dos programas, mas também em muitos deles têm falhado várias coisas que nós temos vindo, aliás, a apontar praticamente desde o início da legislatura, com várias perguntas, e eu gostava de começar pelo programa dos vales de eficiência, que acabou de ser aqui mencionado, e tomámos nota também da meta de atribuir 100 mil vales de eficiência no valor de 1.600 euros, mas também a primeira pergunta que lhe faço é, embora me pareça um passo positivo, é se esse valor é suficiente. Sabemos também que a execução do programa tem sido baixíssima e não tem havido grandes melhorias ao longo do passado ano e não sabemos muito bem como é que o Governo vai então agilizar a atribuição destes vales, coisa que até aqui ainda não conseguiu fazer. E por isso a primeira pergunta é exatamente essa: o que é que vai fazer para assegurar que estes vales são de facto atribuídos? Pergunto-lhe também se o Governo vai reformular o programa no sentido de abranger agregados que estavam à partida excluídos, como é o caso dos arrendatários, algo que também já tínhamos questionado no passado orçamento, e, por fim, se considera então que os 1.600 euros serão suficientes para tratar alguns problemas mais estruturais, como é o caso das infiltrações. Sobre o programa dos edifícios mais sustentáveis, por um lado, o programa acho que tem sido bem sucedido e, nesse sentido, foi notório, se calhar, uma falta de meios ou de mãos para dar resposta a tanta procura, e isso também pode explicar um bocadinho o insucesso do outro programa, mas efetivamente o Governo já está há muito tempo sem conseguir dar resposta a essa procura. O Governo criou um programa, as pessoas aderiram ao mesmo, estão à procura dele e o Governo não está há muito tempo a dar resposta. E por isso pergunto-lhe de que forma é que vai usar a revisão do PRR para reforçar o programa. É a única coisa que até agora já consegui saber da revisão do PRR, é que os edifícios mais sustentáveis estão lá. De resto, estou há meses a tentar saber e ninguém me consegue dizer nada, mas pelo menos isso já é uma boa notícia, e por isso queria saber de que forma é que vão usar a revisão do PRR para reforçar os edifícios mais sustentáveis, e perguntar também se está a tentar, junto dessas negociações no Governo, que sei que não devem ser fáceis, usar a revisão do PRR para novos projetos nesta área, porque obviamente veio uma verba nova e esses fundos dariam muito jeito a problemas estruturais da sociedade como este, ao contrário de outros que espero que não venham a acontecer, como mais programas de casas fantasma, etc. Aqui é efetivamente uma área onde esse dinheiro seria bem aplicado, e pergunto-lhe se está a fazer esses esforços para novos programas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há um portal onde tudo está sobre o PRR e eu tenho a certeza que o Sr. Deputado, um verdadeiro Sherlock Holmes parlamentar, terá a possibilidade de... Pronto, se foi proposto pela Iniciativa Liberal, certamente encontrará lá informação muito pertinente sobre o PRR. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP, para usar da palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Este assunto da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética motivou, em janeiro, uma pergunta escrita do PCP ao Ministério, diga-se de passagem respondida já pelo Ministério, e é bom ressalvar quando isso acontece, porque nem sempre acontece as respostas serem dadas em tempo útil, mas de facto nós mantemos a perplexidade da primeira das questões colocadas nessa pergunta apresentada em janeiro, que é: houve uma estratégia 2021-2050, cuja consulta pública terminou em maio. Desde maio, que no site da consulta pública continuava a estratégia como estando em análise. E depois nós perguntámos, então, mas depois aparece aqui uma nova estratégia 2022-2050? A resposta foi dada, percebemos qual a razão para ter sido feita a nova estratégia, mas o que é facto é que desde maio de 2021 até agora, até março de 2023,
houve aqui um período em que a estratégia esteve em análise sem estar a consulta pública sequer aberta e, portanto, nós nem percebemos para que é que serviu esta estratégia ao longo deste tempo. Provavelmente esteve, no fundo, parada à espera de uma nova apreciação da estratégia. Portanto, este processo deixa-nos um pouco perplexos e, sobretudo, tratando-se de um tema tão preocupante para a sociedade portuguesa e que, no nosso entender, estas questões da pobreza energética não podem ser desligadas da pobreza em geral. As pessoas não têm recursos para conseguirem aquecer as suas casas, conseguirem ter um esforço, com uma taxa de esforço, digamos assim, com o seu aquecimento e com o seu consumo energético, é porque têm baixos salários, porque os preços são muito altos e, portanto, não se pode desligar as questões da chamada pobreza energética com a pobreza, que é um problema estrutural do país e que deve ser resolvido através do aumento dos salários e de medidas para conter o aumento dos preços. Agora, estes dados são muito preocupantes, de 1,9 a 3 milhões de pessoas. Nós também questionámos, e isso não foi respondido, provavelmente porque ainda não haviam esses dados, mas perguntamos se agora já há os dados, se atualmente. Portanto, este 1,9 a 3 milhões é em 2021, mas, entretanto, estamos em 2023 e houve um agravamento dos custos, houve um agravamento das condições de vida, um agravamento dos salários. Portanto, gostaríamos de saber qual é o ponto de situação, se é que existe, neste momento, da pobreza energética. Depois, assinalar o profundo contraste entre estas dificuldades enfrentadas pela população e os lucros das empresas do setor energético. A Galp tem lucros recorde em 2022, distribui 900 milhões aos seus acionistas, a EDP 679 milhões de euros de lucros. Portanto, estamos a falar de um contraste profundo e que é preciso que o Governo também assuma a necessidade de intervir sobre as margens destas empresas energéticas. Por exemplo, em relação aos combustíveis, a margem de refinação da Galp passa de 3,3 dólares em 2021 por barril para 11,6 dólares. Este é um aumento muito significativo. E o Governo até tem instrumentos para intervir sobre as margens, mas não tem utilizado esses instrumentos e gostaríamos de saber porquê. Relativamente à tarifa regulada, não estou a falar da tarifa social, estou a falar da tarifa regulada que o Governo reconhece que é um mecanismo de proteção dos consumidores. Gostaríamos de saber porque é que o Governo não a torna definitiva e, dessa forma, aceitando propostas que o PCP já apresentou, proteger de forma mais duradoura e previsível os consumidores. Gostaríamos também de questionar se concorda com o Primeiro-Ministro de que a revisão do Mecanismo Europeu de Energia teve uma falta de ambição e, se assim é, se o Governo vai ser consequente e vai continuar a pugnar por medidas na Península Ibérica, pelas particularidades que temos, que nos permitam proteger os consumidores e, já agora, que não acabe com essa especificidade e tornando a situação mais favorável que temos, deixando de a ter. Uma última pergunta, senhor, mesmo para terminar, e termino então, perguntando acerca dos investimentos em eficiência energética, que é uma matéria muito importante e, portanto, causa-nos alguma perplexidade que esteja encerrado o programa Eficiência Edifícios Mais Sustentáveis desde maio de 2022. Gostaríamos de questionar quando é que volta a abrir e se, quando abrir, vai abranger todo o período, desde maio de 2022 até agora. Todas as pessoas que fizeram investimentos desde esse período vão ser abrangidas pelo apoio, como aconteceu nos programas anteriores. E era esta pergunta que também gostaríamos de fazer relativamente à eficiência energética. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, para uma intervenção até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Secretária de Estado, já que hoje foram referidos os dados relativamente à situação da pobreza energética e também a tendência, neste caso, crescente. Temos já mais de 16% da população portuguesa que não consegue aquecer convenientemente as suas casas. Falamos de 6 em cada 10 portugueses nestas circunstâncias, em particular a população mais envelhecida a passar frio, a sofrer de doenças até por força das debilidades das habitações. Temos aqui uma circunstância, aliás, de rendimentos abaixo do limiar da pobreza, em que 6 em cada 10 pessoas não conseguem fazer face às despesas inesperadas e mesmo com o pacote agora anunciado do Mais Habitação por parte do Governo, ficou de fora o Melhor Habitação, para conseguirmos garantir que, para além do acesso à habitação, temos acesso à habitação condigna e em que as pessoas não têm que passar frio ou excesso de calor também no verão. Nós, no Orçamento de Estado, conseguimos a proposta do alargamento da tarifa social da energia e da eletricidade a mais famílias. No entanto, pelo caminho ficou o alargamento da tarifa social ao apoio no gás, na aquisição do gás. Mesmo o programa do Governo para a bilha solidária parece-nos que é manifestamente insuficiente face à escalada de preços e mais, damos-nos a
até ao absurdo de ainda ontem termos assistido nos órgãos de comunicação social a prédios do próprio Estado, ou seja, da Santa Casa da Misericórdia, em que as pessoas não têm acesso ao gás. E, portanto, temos idosas e pessoas com mais de 60 anos a viverem em casas há mais de um mês onde não conseguem sequer tomar banho com água quente, aquecer as suas refeições, e as imagens que foram passadas da própria casa são gritantes naquilo que diz respeito à pobreza energética em que vivem. E por isso, Senhora Secretária de Estado, nós não compreendemos porque é que, passado um ano, desde o fim da consulta pública, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Energética ainda está em análise, pelo menos segundo o portal Participa. Gostaríamos de perceber em concreto quais as razões desta delonga, quando é que a mesma vai ser publicada e implementada, com que recurso, a que verbas e financiamento, e, acima de tudo, com que tipo de divulgação, porque um dos grandes obstáculos, e aqui já foi mencionado, no caso dos apoios existentes como o Vale Eficiência, tem sido a divulgação e a forma como o mesmo é acessível. Ora, se sabemos que a população que mais sofre e passa frio nas suas casas é a população mais idosa, não podemos ter um sistema unicamente informatizado. É fundamental, se calhar, chamar outros atores para a divulgação destes programas, como, por exemplo, as autarquias locais, as juntas de freguesia, entre outros que possam, de alguma forma, agilizar a divulgação deste programa. Por outro lado, também, quantas pessoas é que o mesmo vai apoiar e se estão ou não disponíveis para mudar os critérios de apoio, porque o próprio valor ser baixo obstaculiza depois a que muitas das vezes os próprios empreiteiros queiram fazer sequer este tipo de prestação de serviços. E uma questão muito importante para o PAN no combate à pobreza energética seria aliar a transição energética e os modelos existentes em Portugal ao combate à pobreza energética. E falo aqui de um programa já em vigor em Espanha. E mesmo para terminar... Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. A vizinha Espanha já está a promover a transição energética e as comunidades de produção, incentivando a colocação de painéis fotovoltaicos, sem que necessariamente tenha que existir a venda ou o net metering de 15 minutos obrigatórios. A colocação destes painéis poderia, por exemplo, ter um serviço comunitário para quem mais precisa e não pode pagar estas faturas, e pergunto se o Governo está disponível para viabilizar uma proposta que o PAN vai dar entrada neste mesmo sentido, porque efetivamente temos que combater a pobreza energética utilizando todas as soluções ao nosso alcance. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Livre. Deputado Rui Tavares, tem a palavra. Até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Sra. Secretária de Estado. De facto, Portugal tem um problema de uma dimensão muito mais séria do que aquilo que outros países da Europa Ocidental têm. Em boa medida, podemos dizer que esses países já o resolveram. Claro que pode haver sempre pobreza energética, mas com a dimensão estrutural que ela tem em Portugal. Outros países já o resolveram e nós não o resolvemos. E temos agora uma oportunidade única para poder resolver esse problema. Não é só passar-se muito frio dentro de casa em inverno em Portugal, e passa-se muito frio dentro de casa, é o país da Europa Ocidental em que se passa mais frio dentro de casa no inverno, mas muitas vezes essas casas também são casas que também têm gravíssimo desconforto energético e climático, também no verão, também noutras alturas do ano, com um impacto sobre a produtividade, sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre a segurança das pessoas que tentam aquecer as casas com métodos inseguros e todos os anos a lamentar mortes diretas causadas por esses métodos. Portanto, tem que ser agora e deve ser agora. O LIVRE propôs para o Orçamento de Estado de 2022 a criação do programa 3C, Casa, Conforto e Clima, dirigido especificamente às categorias de mais baixos rendimentos, que para o Orçamento de 2023 foi determinado que 20% dos fundos do REPowerEU, ou seja, 140 milhões de 700 milhões, seriam dirigidos a esse programa 3C, inclusive com algumas das coisas que aqui já se falou. A possibilidade de utilizar mais do que um vale energia para cobrir os gastos de um determinado agregado familiar, a criação de um balcão de atendimento e uma coisa acerca da qual lhe queria perguntar em que ponto está a celebração de um acordo com a Associação Nacional de Freguesias, porque como cobre a vasta maioria das freguesias em Portugal e são os presidentes de junta e as juntas de freguesia que muitas vezes conhecem especificamente que famílias têm os problemas em que casas, seria uma peça fundamental para conseguirmos ter sucesso a montar este programa. Queria, além dessa pergunta, portanto, o andamento do programa 3C, a alocação dos 140 milhões, o acordo com a Associação Nacional de Freguesias, perguntar-lhe sobre um elemento que noutros países funcionou muito bem,
que o LIVRE sempre defendeu e que só agora no Orçamento de 2023 conseguimos o compromisso de que fosse incluído na proposta de alteração orçamental que foi aprovada, que é a concessão de créditos fiscais para que os agentes económicos neste setor de serviços ganhem o interesse de irem eles próprios diretamente em busca dos seus clientes nessas categorias de mais baixo rendimento. Análogo ao que se fez em Itália com o Superbónus, o seu antecessor já no fim do mandato dele, digamos assim, deu uma entrevista ao Expresso no qual disse que isso seria a solução que faltava, que ainda por cima fazia todo o sentido porque, de certa forma, paga-se a si mesma pela dinamização do próprio setor e depois pelos proventos que vêm de arrecadação fiscal. Precisamente por essa dinamização, a proposta, o desafio que eu lhe lanço é que, em vez de se chegar a essa conclusão no fim do mandato, que se comece por... Para terminar, Sr. Deputado. E, portanto, que aproveite o facto de, no orçamento para 2023, estar consagrada essa possibilidade e ter ganhado pelo menos mais um aliado no Conselho de Ministros em relação a isso, que se avance com esses créditos fiscais, porque esses podem ser, com o acordo com a Associação Nacional de Freguesias, aqui a fórmula que permite mudar o jogo e que nos permite passar a ganhar este jogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora queria dar a palavra à Sra. Secretária de Estado, mas antes de dar a palavra, e porque é a primeira reunião que presido, queria dar as boas-vindas às Sras. Deputadas Susana Barroso e Bárbara Dias, do Grupo Parlamentar do PS, eleitas por Setúbal e por Vila Real, que sejam bem-vindas aos trabalhos desta Comissão. Serão certamente bem acolhidas, tanto pelos deputados do Grupo Parlamentar do PS, como pelos nossos serviços, como por todos os senhores deputados, tenho certeza disso. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra agora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por recordar a importância do enquadramento estratégico, da existência de documentos que nos permitem, na verdade, definir uma visão de conjunto e definir métricas e objetivos a que queremos chegar, e é por isso que a revisão do PNEC será um momento particularmente relevante deste exercício e que entronca muito bem nos objetivos também da Lei de Bases do Clima que discutimos na audição anterior, e em todos estes documentos a dimensão territorial estará sempre muito presente, até porque não só não conseguimos dar respostas eficazes se não incluirmos esta dimensão, mas também porque tem que ser em conjunto com as comunidades, em conjunto com os territórios que desenhamos as soluções que queremos para o país. E, portanto, aquilo que eu chamaria de riqueza estratégica do Governo é absolutamente essencial para depois concretizarmos políticas que servem os portugueses. O Observatório para o combate à pobreza energética que referi na minha intervenção inicial parece-nos um elemento absolutamente essencial desta definição de políticas públicas, porque é a panagem do Governo desenhar políticas baseadas em evidência, e essa evidência tem de existir, tem de ser tratada, tem de ser recolhida para nos permitir a todos dar respostas que são aquelas respostas verdadeiramente eficazes em face dos recursos escassos de que dispomos. Relativamente à tarifa social, ouvi aqui o Sr. Deputado do PSD referir que ela existe desde 2010, se calhar complementar esta afirmação, dizendo que, na verdade, aumentámos quase por 10 o número de beneficiários quando tornámos a sua atribuição automática, e por isso a tarifa social encontra-se hoje a proteger mais de 800 mil beneficiários de que dela necessitam. Quanto aos apoios às famílias, efetivamente, e como foi aqui reconhecido por vários dos senhores deputados, as medidas de eficiência energética são, de facto, medidas muito eficazes, medidas que têm chegado aos portugueses. De resto, a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR tem destacado precisamente a boa taxa de execução destas medidas e, por isso, queremos prosseguir com estes apoios. Aqui referia, na minha intervenção inicial, falei de algumas destas medidas, vou brevemente novamente elencá-las, apenas porque foram referidas como muitíssimo relevantes por vários dos senhores deputados nas intervenções que fizeram. Estamos efetivamente a trabalhar com o Banco Europeu de Investimento, precisamente no âmbito da assistência técnica que o BEI assegura para o desenho
de instrumentos financeiros para a criação de benefícios fiscais e para a adoção de modelos de investimento por terceiros que permitam dar resposta, por um lado, às necessidades das classes médias, mas também encontrar soluções, como referiu a senhora deputada do PAN, que permitam chegar a públicos mais vulneráveis, designadamente por soluções associadas ao autoconsumo ou comunidades de energia renovável que tenham também a capacidade de dar resposta a estes públicos mais vulneráveis. Estamos a preparar novas linhas de apoio no quadro do Repower. Eu referi aqui os 200 milhões de euros para as linhas de apoio à eficiência energética, que se dividirão entre 120 milhões para a eficiência energética em edifícios residenciais e 80 milhões para reforço da eficiência energética em edifícios de serviços e, portanto, queremos prosseguir com estas medidas e queremos assegurar que podemos, na verdade, chegar a um número maior de portugueses, também tendo em conta o sucesso da primeira edição. Como já referi, estamos a trabalhar na melhoria das fontes de informação e referi também a importância dessas mesmas fontes para aquilo que é o sucesso das políticas públicas que estamos a desenhar, e agora iria alongar-me um pouco mais na revisão profunda que estamos a fazer do Vale de Eficiência, com base precisamente no que foram os não tão bons resultados da primeira edição. O nosso objetivo é lançar ainda este primeiro semestre um novo concurso, um novo aviso, e aqui temos um conjunto de melhorias que vamos incluir e que vão ao encontro daquilo que muitos dos senhores deputados referiram nas intervenções que fizeram. Desde logo, o valor unitário do Vale. Temos perfeita consciência de que o valor unitário não permite as intervenções adequadas à efetiva redução das situações de pobreza energética e, portanto, vamos juntar pelo menos 2 vales, eventualmente 3, ou seja, assegurar que, de facto, o apoio tem a dimensão de que necessita para se materializar em intervenções que efetivamente são transformadoras e impactantes das condições em que estas famílias vivem. Depois temos perfeita consciência, também como referiu a senhora deputada do PAN, que um valor muito baixo de cada vale não só impede as intervenções que são verdadeiramente adequadas, mas além disso torna o programa pouco atrativo para os fornecedores, isto num momento em que a procura é muitíssimo elevada e, portanto, não só estamos a aumentar o valor do apoio, como estamos a otimizar os procedimentos de pagamento por forma a diminuir os prazos de pagamento, que também é uma queixa que ouvimos por parte dos fornecedores na primeira edição do Vale Eficiência. Depois, estamos a assegurar uma parceria com a ANAFRE, porque este trabalho de proximidade é absolutamente essencial. Sabemos que alguns dos beneficiários não conhecem o programa, nem sempre estão em condições de submeter as candidaturas, não há estruturas de proximidade capazes de promover até a identificação, como dizia o Sr. Deputado Rui Tavares, a identificação de potenciais beneficiários, de apoiar o processo de submissão da candidatura, até de acompanhar o processo de implementação depois daquilo que são os apoios e, portanto, em todas estas situações estamos a colaborar com a ANAFRE para que possamos então ter soluções de proximidade nos territórios que nos permitam aumentar a eficácia da atribuição e da concretização dos vales. Depois, não existia assistência técnica especializada para apoiar os beneficiários para que conseguissem identificar as medidas mais adequadas à sua situação e também aqui o novo desenho considerará uma bolsa de peritos para prestar assistência técnica e, como referiram e muito bem, não estávamos a alcançar potenciais beneficiários que são arrendatários e por isso o novo desenho irá considerar elegível estes beneficiários que residam em alojamentos arrendados. Estamos determinados em conseguir chegar ao público-alvo a que esta medida se destina. Vamos também alterar a tipologia de intervenção, ou pelo menos criar incentivos para intervenções mais profundas e por isso vamos lançar avisos que permitem intervenções não apenas num andar, mas em todo o prédio e também apostar em soluções de isolamento que são verdadeiramente impactantes naquilo que é depois a eficiência energética dos edifícios em que se inserem. Relativamente à questão da senhora deputada do Chega, quanto à mitigação dos preços da energia, bom, eu recordava
injeção de 4,5 mil milhões de euros feita no sistema elétrico, precisamente para assegurar a contenção dos preços da energia, e vejo o Sr. Deputado do PSD a dizer que não com a cabeça, mas então deixe-me elucidá-lo quanto a alguns valores. A tarifa regulada da eletricidade teve um aumento de apenas 1% no contexto da elevadíssima volatilidade a que assistimos nos mercados e, na verdade, as ofertas no mercado liberalizado estão até, em alguns casos, 30% abaixo destes preços e, portanto, asseguram uma proteção muitíssimo relevante aos consumidores. De resto, o índice de preço de eletricidade do INE mostra os valores mais baixos desde, creio, 2013, e aqui estou a falar de cor. Quanto à tarifa regulada do gás, e aqui sabe que fizemos uma intervenção muitíssimo relevante, permitindo aos portugueses voltar a aceder a esta tarifa regulada, estamos a falar de poupanças de cerca de 30% face àquilo que são os preços no mercado liberalizado, e, portanto, também aqui estamos a procurar de uma forma muito segura, mas também sustentada, proteger os portugueses. A isto acresce, evidentemente, a tarifa social. O Sr. Deputado do PCP referiu, por que não assumirmos já o compromisso de manutenção da tarifa regulada? Aqui existem compromissos europeus e estamos, evidentemente, a trabalhar também nas instâncias europeias para podermos assegurar que as tarifas reguladas têm o enquadramento de que necessitam no espaço europeu, e creio que agora, com a atual situação de instabilidade geopolítica, ficou bem patente o papel que as tarifas reguladas têm na proteção dos consumidores. De qualquer forma, a forma de mitigar os preços da energia, de reduzir os preços da energia, de reduzir a volatilidade dos mesmos, é continuar a apostar nos renováveis, e é isso que estamos a fazer de uma forma muito sustentada no tempo. Quanto à estratégia da pobreza energética e o atraso na sua adoção, que referiu tanto o Sr. Deputado do PCP como a Sra. Deputada do PAN, permitam-me recordar o processo que temos vindo a seguir. É verdade que tivemos uma primeira consulta pública ainda em 2021, na primeira metade de 2021, recebemos, na verdade, muitos contributos, muito densos, e o que procurámos fazer foi incorporar estes contributos numa versão consolidada, renovada, melhorada daquilo que é a estratégia, e em paralelo com a aprovação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza no final do ano de 2021, foi necessário depois alinhar os dois instrumentos de política pública e abrir uma renovada ambição. E aqui eu só posso concordar com aquilo que disse o Sr. Deputado do PCP sobre a importância, na verdade, de enquadrar aquilo que é o combate à estratégia nacional, de enquadrar aquilo que é o combate à pobreza energética com aquilo que é o combate à pobreza no geral, e por isso mesmo, de facto, o aumento do salário mínimo nacional já acima dos 50%, as prestações sociais, designadamente as prestações sociais para a infância, que foram muito reforçadas, ou, desde logo, a criação de emprego de qualidade, é a forma mais eficaz de combatermos a pobreza e, por essa via também, a pobreza energética. Abrimos agora uma nova consulta pública, esteve aberta até ao passado dia 3 de março, e a DGEG irá agora preparar um relatório que sintetiza estes contributos durante o mês de abril. O nosso objetivo é então podermos agora, depois deste caminho, que foi um caminho muito participado, um caminho longo, eu concordo, não ignoramos as vicissitudes deste caminho, mas o objetivo será agora aprovar esta estratégia e podermos ter um documento enquadrador daquilo que é a nossa visão, daquilo que são os nossos objetivos conjuntos partilhados, porque é também disso que agora beneficia esta nova estratégia, este caminho de participação, de discussão pública, permite ter um documento que é um documento muito mais consensual, um documento muito mais rico e, por isso, um documento muito mais útil para a construção das políticas públicas. Não posso deixar de referir que este atraso não foi, de forma alguma, sinónimo de inércia, porque não deixámos de atuar num conjunto de medidas que são muito relevantes para proteger designadamente as famílias mais vulneráveis.
Falámos aqui, aliás, os senhores deputados falaram do sucesso das ações de eficiência energética, as 70 mil famílias que já foram apoiadas, com mais de 123 milhões de euros. O Vale Eficiência, com todas as suas limitações, apesar de tudo, chegou a 4.500 famílias e estão em crer que com as melhorias que vamos introduzir poderemos agora alargar muitíssimo este universo. E temos também o concurso para soluções, o aviso, perdão, para soluções de autoconsumo coletivo e de comunidades de energia renovável, para o qual recebemos 185 candidaturas que estão agora em análise. E por isso não estamos de todo parados, estamos, na verdade, a criar um conjunto de medidas que permitem dar as respostas de que os portugueses precisam. Quanto à reforma do mercado de eletricidade que o Sr. Deputado do PCP referiu, subscrevo totalmente a leitura do Sr. Primeiro-Ministro, que é de resto também a minha. A proposta da Comissão Europeia é de facto uma proposta pouco ambiciosa, porque nós gostaríamos de ver um peso maior a ser dado àquilo que é a contratação a prazo, que permitisse reduzir a exposição dos consumidores à volatilidade do mercado, e de resto é isso que temos feito em Portugal, com um cada vez maior peso desta contratação a prazo e que nos protegeu de alguma forma da grande turbulência a que fomos todos sujeitos nos últimos meses. Achamos também que a Comissão Europeia foi pouco ambiciosa naquilo que se designa por mecanismos de emergência, ou seja, soluções que permitam, em casos muito atípicos, dar uma resposta que contém precisamente os efeitos da volatilidade do mercado. Em particular, as cláusulas de emergência são previstas na proposta da Comissão, são claramente insuficientes face àquilo que precisamos no contexto europeu, e tenho dúvidas, por exemplo, que na atual crise tivessem dado a resposta que gostaríamos. As especificidades de Portugal e Espanha e do mercado de Portugal e Espanha continuarão a ser devidamente acauteladas pelo governo português. De resto, o prolongamento do mecanismo ibérico, agora pré-aprovado pela Comissão Europeia, demonstra precisamente essa preocupação em assegurar que soluções adequadas àquilo que são as circunstâncias particulares de Portugal e de Espanha são devidamente acauteladas, e temos-lo feito sempre nesta perspectiva de assegurar previsibilidade aos portugueses, assegurar previsibilidade àqueles que investem em Portugal e que assim sabem que, apesar da relativa acalmia que estamos agora a viver, no futuro têm mecanismos de seguro que os podem proteger. De resto, o apoio ao gás de 1.000 milhões de euros que concretizamos também vem precisamente dar essa previsibilidade às nossas empresas para que possam assim manter a sua atividade e manter os seus empregos, que são essenciais para o bem-estar dos portugueses. Relativamente à questão que a senhora deputada do PAN referiu quanto a soluções de autoconsumo, soluções de comunidade de energia, estamos obviamente disponíveis para trabalhar em conjunto, para abrangermos, para encontrarmos soluções que abranjam as famílias mais vulneráveis e que permitam e que sejam assim capazes de dar resposta às especificidades destas famílias, porque estamos convencidos efetivamente que o autoconsumo individual, o autoconsumo coletivo, as comunidades de energia são também uma resposta essencial àquilo que são as necessidades de transição energética do país, dando mais poder aos consumidores, dando-lhes mais liberdade e permitindo-lhes aceder precisamente a preços mais baratos da energia que consomem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora passar para a segunda ronda e tenho 3 inscrições agora para a segunda ronda. E eu vou ser muito estrito. Como sabem, às 2 da tarde, na sala 3, temos a audição de peticionários numa petição tratar o tratado que bloqueia... Travar o tratado que bloqueia o Acordo de Paris, cuja relatora é a Sra. Deputada Vera Braz, e por isso temos que acelerar. Sr. Deputado. Sim, é apenas sobre a condução dos trabalhos. Eu não vou participar na segunda ronda, não posso, tenho que ir para outra comissão. Tinha deixado uma pergunta que não ficou respondida, só chamar a atenção que, se quiser responder à pergunta dos créditos fiscais, mesmo já não estando nós na sala, iremos certamente puxar o vídeo para trás. Muito obrigado. Fica na segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, ao deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu aplaudo o complemento que me faz de ter multiplicado por 10 o número de beneficiários. Não aplaudo que vários governos o tenham feito, mas ainda existe o problema de pobreza energética extrema. Continua a existir. Isso não chega. E da mesma forma, sem pretensão, que não tenho nenhuma pretensão de a elucidar como me fez sobre as injeções. O que eu lhe digo sobre as injeções é que não são do Governo. As tarifas têm uma repercussão de custos de interesse geral do sistema no ano passado e no ano anterior de quase 7 mil milhões de euros. São dos consumidores. Tal como os consumidores pagaram os sobrecustos, também têm direito aos sobreganhos. São das renováveis, são de política pública, dir-me-á, de vários governos. Já são dos consumidores. Não adianta. E fica mal ao Governo cada vez que diz não, nós tivemos uma crise e fomos injetar. Não, o dinheiro já lá estava. Isso fica mal ao Governo. E, portanto, quanto ao resto, eu tenho pena de ouvir porque não trouxe nada para esta audição. A não ser isto que eu li aqui no site do Fundamental, que é a dotação global deste aviso é de 12 milhões de euros. Foi o que o Sr. Secretário de Estado trouxe hoje. Foram 12 milhões de euros deste anúncio para apoio a condomínios residenciais. Foram 12 milhões. E tiveram 2 anos. Isto esteve 2 anos a ser discutido, desenhado. Agora, quanto ao Vale Eficiência, diz que estamos a trabalhar em ter bolsa de peritos, que estamos a assegurar parcerias, que estamos a desenhar, continua. Quanto mais tempo é que isto demora? E não respondeu uma única vez a nenhum dos deputados à pergunta quando é que começam os programas. Quanto é que vai gastar nos programas? Diz aqui que está a trabalhar em ter 120 milhões para edifícios residenciais, 80 milhões para edifícios de serviços. Estamos a trabalhar. Quando é que é? A nossa pergunta é quando é que é? E quando é que se compromete? Porque esteve aqui 10 minutos a falar e não respondeu a nada disto. Portanto, com pouca culpa que possa ter, porque o Governo anda há 7 anos nisto, isso é que eu não compreendo. Portanto, pode-me dizer o que quiser sobre tarifas sociais. Mas as pessoas estão à espera de uma resposta sua sobre medidas de pobreza energética que fecharam há 1 ano, que não existem há 2, há 3, há 4 e que andam a ser discutidas, andam a ser desenhadas. Para isto, Sr. Secretário de Estado, com toda a frontalidade, em vez de emitir vales de eficiência, mais valia emitir vales de paciência para os portugueses, porque isto assim esgota. E para terminar, terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, a Deputada Rita Matias. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, para quem nos acompanha ao longo desta manhã, vê de facto uma dualidade de velocidades e de critérios. Para possíveis alterações de temperatura daqui a 20 anos, é uma emergência e, ai Jesus, que o mundo vai acabar. Para pessoas que estão a morrer hoje, que morreram ontem e nos anos que passaram em Portugal de frio nas suas casas, temos tempo, são as circunstâncias, temos muito caminho para trilhar ainda e isso, honestamente, revolta-nos. Depois, deixe-me dizer que, relativamente à questão da dinamização do Vale Eficiência, tudo aquilo que disse vem ao encontro da proposta que o Chega apresentou e, portanto, espero da Sra. Secretária de Estado, talvez uma recomendação, e se me permite aqui a franqueza, para que o grupo parlamentar que suporta o seu governo possa então acompanhar a proposta do Partido de Chega, sob pena de estarem a ser incoerentes com aquilo que a Sra. Secretária de Estado aqui afirmou publicamente. Relativamente ao Observatório Nacional que anunciou, na verdade já existem N Observatórios Nacional. Vou-lhe dar conta, por exemplo, do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza, uma ONG que dedica uma parte da sua organização precisamente ao estudo da pobreza energética. Bem sei que não são nomeados pelo Governo e que não são as pessoas que o Governo nomeia que estão a traduzir estes dados, mas quero crer que estes dados terão credibilidade suficiente para que o Governo possa suportar-se nestes dados para desenhar políticas públicas, ou os dados dos seus amigos e das pessoas que nomeiam são mais credíveis do que os dados alheios. Relativamente também ao valor que vão despender neste observatório, não me pôde esclarecer. Talvez porque não saiba qual é que será esse valor, mas era fundamental dizer aos portugueses quanto é que não vai ser aplicado no terreno para pagar os salários das pessoas que vão estar a investigar um problema que toda a gente já sabe que existe. Morrem pessoas com frio em Portugal e não é algo só ligado à pobreza material, porque isto é aquilo que é o calcanhar daqueles da teoria das classes, porque, na verdade, até a classe média que ainda existe em Portugal também sofre com pobreza energética. Também uma classe alta pode sofrer com pobreza energética. Isto é um problema transversal. E, portanto, gostava que apenas deixar uma nota de que a Sra. Secretária de Estado não
não sabe porque é que há um Observatório Nacional de Combate à Pobreza, porque na verdade chumbaram a proposta que o Chega trouxe de se fazer um levantamento de todos os observatórios nacionais que existem e se perceber o que é que anda a circular, não só do ponto de vista dos dados, mas também do ponto de vista monetário. Talvez, se houvesse mais transparência, escusávamos de estar a replicar aqui estruturas e a gastar dinheiro mal gasto, que faria muito mais falta na casa dos portugueses que passam frio. Muito obrigada. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado da Energia. Relativamente à revisão do mecanismo europeu, de facto, é verdade que a revisão ficou muito aquém daquilo que se esperava, mas referiu relativamente às contratações a prazo, aos mecanismos de emergência, mas eu gostava de saber se o Governo também identifica que, na questão da lógica marginalista do mercado, também há aí uma grande insuficiência nesta revisão. Porque esse é que é o grande problema que nós temos, é estarmos a pagar a eletricidade produzida com renováveis e a preços bastante baixos ao preço do gás. E isto foi o que aconteceu e continua a acontecer. E se essa falha desta revisão vai levar o Governo a assumir alguma consequência para nós deixarmos de ter esta lógica marginalista, que neste momento não se aplica em relação ao gás, mas o mecanismo também tem um determinado, é datado, não é? Tem uma determinada temporalidade. E depois, este mecanismo que nós temos ibérico existe porque existe essa especificidade da Península Ibérica. Ora, eu pergunto se faz sentido estes investimentos que estão previstos para reforçar as ligações energéticas ao centro da Europa e, no fundo, acabar com essa especificidade e tornarmos dentro do mercado europeu, ficarmos sujeitos a um mercado com condições muito piores do que o mercado ibérico e deixarmos de ter os argumentos que nos permitem hoje ter uma política diferente daquela que é aplicada no centro da Europa e que tem, de facto, protegido, embora não de forma suficiente, mas tem protegido os consumidores. E, portanto, se o Governo vai ser consequente com essa crítica que faz à revisão do mecanismo. Gostava que me respondesse às perguntas sobre o programa dos edifícios mais sustentáveis, porque se o Vale Eficiência abrangiu 4.500 famílias, o edifício mais sustentável foram 70.000. E, portanto, nós gostávamos de saber quando é que vai reabrir e se nos garante que vai abranger todo o período, desde o encerramento do último até agora, se vão, todas as pessoas que avançaram com o dinheiro, depois vão ter a respectiva restituição. Eu já não tenho tempo, não é? Estou a terminar o meu tempo. Mas posso fazer só uma última pergunta? Pode mesmo fazer uma última pergunta. Isso não pode ser a ronda. Acho que que é em relação ao simplex ambiental. Eu gostava de perguntar à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado, se considera que há ou não o risco, com o fim da obrigatoriedade do projeto de gás nos edifícios, de, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, se as pessoas decidirem ter instalação de gás nas suas casas, passarmos a ter instalações artesanais de gás de botija, porque não têm o projeto de gás. E gostava de saber se isto é ou não um risco, já que falamos aqui de pobreza energética, destes problemas, se pode ou não ser um risco, por um valor que nem é assim tão significativo na construção, com este simplex ambiental, no fundo, passado de alguns anos, as pessoas recorrerem a instalações artesanais de gás de botija, em vez de terem a instalação devidamente verificada por técnicos de inspeção de gás. Gostaríamos de saber se isto é ou não é uma preocupação por parte do Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para a resposta global a esta segunda ronda e àquilo que entender complementar. Muito bem, muito obrigada. O tema da pobreza energética está, na verdade, no centro das políticas públicas que temos vindo a tomar e, portanto, reconhecemos que ainda existe pobreza energética, é para isso mesmo que estamos a trabalhar, e a senhora deputada do Chega não me ouviu dizer que temos tempo, muito antes pelo contrário, sabemos que não temos tempo e, por isso, na verdade, não esperamos pela adoção da estratégia para concretizar um conjunto de políticas que tive aqui a oportunidade de vos referir e que, para evitar maçar-vos com repetições excessivas, não vou novamente elencar. Quanto à intervenção do Sr. Deputado do PSD, quanto às injeções no sistema elétrico que não são do Governo, bom, deu-nos a resposta
todos, porque disse muito bem que resultam de políticas públicas, e essas políticas públicas foram tomadas também pelo partido que agora está no governo, e portanto é por isso que agora estamos a beneficiar destes montantes e que podemos efetivamente proteger os consumidores. Relativamente a não termos trazido nada para esta audição, aqui vai-me permitir repetir aquilo que disse. Referi então que temos para as medidas de eficiência energética mais de 200 milhões de euros no contexto do RePower. Escolhemos atribuir precisamente 200 milhões a este programa porque percebemos a relevância que tem para os portugueses, e a sua boa execução demonstra precisamente isso. Não lhe posso ainda avançar um calendário final, esse calendário está em negociação com a Comissão Europeia. Trouxe-lhe aqui as alterações que vamos introduzir no Vale Eficiência e que podem parecer PowerPoints, mas que na verdade terão muito impacto na vida destas famílias mais vulneráveis que finalmente vão poder aceder a estes vales. Trouxe também aqui a definição de um conjunto de instrumentos financeiros e de desenho de créditos fiscais a que o Sr. Deputado do LIVRE se referiu, que serão muito importantes também para conseguirmos prosseguir esta política de apoio à eficiência energética, mesmo sem recurso a fundos comunitários. Sobre o observatório, temos simplesmente visões diferentes sobre aquilo que fazem as pessoas que trabalham nestes observatórios, na riqueza que estes dados nos podem dar e no seu contributo para as políticas públicas, e portanto vamos ter de concordar que temos de facto visões muito diferentes sobre a relevância de fazer política pública com base em evidência. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado do PCP sobre a lógica marginalista do mercado, do funcionamento do mercado de eletricidade europeu, partilho da visão que nos apresenta, de que de facto esta lógica marginalista tem consequências negativas e por isso mesmo, por um lado, temos vindo a defender a contratação a prazo, que é precisamente a forma de fugirmos a esta lógica marginalista, mas também em Portugal em particular estamos a acelerar a incorporação de renováveis para que possamos ter preços que são determinados precisamente por estas tecnologias e assim reduzir de forma muito significativa a fatura paga pelos portugueses e pelas empresas que escolhem Portugal. De resto, esta é uma estratégia que tem vindo a ter resultados muito positivos e de facto os preços praticados, os preços que resultam do mercado spot, do mercado marginalista em Portugal ou em Espanha, são de facto já hoje muito inferiores àqueles que são praticados em Itália, em França, na Alemanha, e por isso partilho da visão que aqui nos apresentou. Continuaremos a lutar por um mercado europeu integrado, mas por um mercado europeu que tem regras que de facto servem a todos os países, incluindo naturalmente Portugal. Quanto ao fim da obrigatoriedade das instalações de gás que referiu, compreendo a sua preocupação e o que lhe posso dizer é que estamos sempre a avaliar as medidas, a avaliar os seus impactos e a avaliar a sua concretização. Sabemos que a eletrificação é um caminho a seguir, sabemos também que, sobretudo para as casas já existentes, a eletrificação de todos os consumos, designadamente para as famílias mais vulneráveis, não será possível de forma imediata e por isso também temos uma estratégia de incorporação de gases renováveis no consumo de gás. Para as casas novas temos de facto este fim de obrigatoriedade das instalações de gás, iremos sempre para esta e para as restantes medidas que adotámos no Simplex avaliar os seus impactos e perceber as consequências que as mesmas terão. Muito obrigada. Não, foi o que lhe disse há pouco. Temos 200 milhões no novo capítulo do RePower do PRR. A calendarização da medida depende também das discussões que já estamos a ter com a Comissão Europeia. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, e damos assim por fim esta audição, depois da audiência que tivemos em mesa e coordenadores. Desejo a todos um bom almoço e uma boa audição para aqueles que às 2 da tarde vão estar já a trabalhar, salvo erro na sala 3, para aqueles que irão estar nessa audição. Muito boa tarde a todos e muito obrigado.